Glória a Deus. Mais uma vez, salve os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Abram as nossas Bíblias, livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 22. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Ezequiel 22, vamos ler o verso 30. Glórias a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Ezequiel 22, verso 30. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Vou ler mais uma vez. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louva a Deus pela sua vida, por você ter se disponibilizado, se deslocado e vindo à casa do Senhor nessa noite. Digo aos irmãos que é momento de nós firmarmos a nossa estaca, firmarmos os nossos pés e não esmurecermos. Eu sei que os dias são trabalhosos, são ocupados. Nós ministramos, não sei se foi no domingo passado, mas nós ministramos justamente sobre isso. Que nos tempos de Noé o povo estava ocupado e por isso perderam a salvação. É tempo de nós firmarmos os nossos pés na presença do Senhor. Irmãos, culto de conscientização missionária. Nós já falamos um pouco aqui do trabalho que os irmãos podem estar exercendo como missionários na obra do Senhor. Há uma frase que muitos pregadores gostam de dizer, que se pode fazer missão de 3 formas. Pode fazer missão indo, a gente pode fazer missão contribuindo e a gente pode fazer missão também orando. Eu digo que nós temos que fazer missão dessas 3 formas. Nós precisamos ir fazer a missão. Ah, pastor, mas eu não vou para a África. Mas você vai trabalhar todo dia e encontra alguém que não conhece o Evangelho, não conhece a Jesus. Você passa na padaria, te encontra com alguém que ainda não ouviu falar de Jesus. Você encontra alguém que está necessitado, você tem a possibilidade de falar um simples Jesus te ama. E isso é fazer missão. Nós temos a condição de contribuir. Nós podemos fazer missão contribuindo, e eu diria que nós temos a obrigação de fazer missão orando. Por mais que nós já estivermos no campo missionário ou não, nós devemos orar por missões. Amém, meus irmãos? Em nome de Deus, eu gosto muito de ressaltar para a igreja e incluir os irmãos no campo missionário. Precisamos entender que todos nós que estamos aqui somos missionários do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse para nós irmos e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou, não especificou para o pastor, para o evangelista, para o presbítero. Não, todos os discípulos de Jesus precisam ir e pregar o evangelho. Glória a Deus. Então, irmãos, anuncie o evangelho, divulgue essa obra, divulgue a obra do Senhor, o reino de Deus, e eu creio que Deus vai estar te abençoando de forma toda especial. Irmãos, vamos para o texto a qual nós lemos nessa noite. Com a ajuda do Espírito Santo, quero aqui meditar com os irmãos dentro deste assunto. O texto a qual nós lemos está trazendo aqui um paradoxo, eu dizia, porque o Senhor Deus está dizendo a Ezequiel que ele buscou, que ele procurou na terra, por toda a terra, uma pessoa, e ele não encontrou. E eu paro para pensar nessa ideia de Deus procurando alguém. Uma outra vez que o Senhor Deus procura alguém é quando ele tinha um encontro marcado com Adão toda a tarde, toda a viração do dia, e certa feita ele chega e Adão não está presente. Você acha que Deus não sabia que Adão estava escondido atrás do arbusto com vergonha do pecado que havia cometido? Deus sabia, mas mesmo assim Deus
Deus brada do local do encontro e diz: Adão, aonde estás? Não era o Adão físico que Deus estava procurando, mas o Adão espiritual, que era perfeito, que já tinha sido perdido por causa do pecado. Nessa ocasião que nós vemos aqui, o Senhor Deus, na sua palavra a Ezequiel, traz uma alegoria, um exemplo, para que o povo entendesse o que ele estava dizendo. Nós vimos aqui que ele busca dentre eles um homem que estivesse fazendo o quê? Tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. Nós precisamos entender qual é o contexto que eles estão vivendo. O contexto a qual esse povo está inserido, que essa palavra está sendo falada, neste tempo as cidades eram as cidades fortificadas, os reinos eram protegidos por grandes muros que eram construídos à sua volta, ali com uma porta de entrada e de saída. Isso era a construção original, fazia-se um muro fortificado para que os inimigos não atacassem, não tivessem acesso a dentro da cidade. Só que com o passar do tempo, com os ataques, iam surgindo nesses muros brechas, buracos, alguns acessos que eram abertos, e aí eram preciso de pessoas se disponibilizarem e estarem nesse muro, tapando os muros, e estivesse nessa brecha, para que quando o inimigo atacasse, ele encontrasse uma resistência neste local. Preste atenção na alegoria ou no exemplo que Deus está dando para o povo. Ele está mostrando neste capítulo 22 a fragilidade e a dificuldade que o povo está passando. Não era uma dificuldade financeira, mas espiritual. Não era uma dificuldade de saúde, mais espiritual. O que ele estava vendo no capítulo 22, ele vai dizer que o povo estava abandonando a adoração verdadeira. No capítulo 22 ele relata que o povo estava abandonando o seu próximo, estava sendo injusto, não estava tendo amor, não estava tendo adoração, foi deixando as coisas de Deus para o lado e começaram a viver a sua vida de qualquer forma, começaram a fazer o que queriam no seu bel prazer, para onde o seu nariz apontava é o que eles iam. Irmãos, há um perigo muito grande quando nós começamos a achar que somos donos de nós mesmos. Há um perigo muito grande quando nós começamos a achar, e eu digo achar porque a gente não é, a gente começa a achar que somos donos de nós mesmos. A Bíblia vai nos dizer, ela diz bem assim: não sabeis vós que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por alto preço de sangue. Nós não fazemos o que nós queremos, nós não podemos sair vivendo de qualquer maneira, porque nós fomos chamados, escolhidos, comprados, santificados, separados para viver uma vida diferente daí de fora. O sentido de santificação não é pular no poder, o sentido de santificação não é ter vestimenta melhor do que o outro, o sentido de santificação é ser separado do mundo. Eu vejo muita gente que vive na igreja, mas quer fazer as coisas do mundo. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas fica cobiçando fazer as coisas do mundo. Preste atenção, as coisas que nós devemos fazer são coisas que glorificam a Deus, são coisas que honram a Deus. Nas suas atitudes, na sua vida, na sua fala, tudo tem que glorificar a Deus. O povo vai deixando as coisas de Deus e param de se preocupar. Na nossa vida, nós vivemos, eu disse aqui em 2 terças-feiras, numa sequência de estudos sobre uma grande guerra que nós vivemos, uma guerra mundial que todos nós estamos incluídos nela, e nós não temos tréguas nessa guerra, nós não temos férias, não tem tempo de folga, todos os dias nós estamos em batalha, e nós precisamos cercar a nossa vida com este muro, nós precisamos cercar a nossa vida, a nossa família, a nossa casa com este muro. E aí as pessoas começam até bem. Como que a gente cerca a nossa vida? Com oração, com jejum, com leitura da palavra, frequentando os trabalhos da igreja. Não adianta, meus irmãos, falar comigo, não adianta querer discutir. Eu passo muito por isso, às vezes a gente vê muito isso. As pessoas vão se enfraquecendo, vão murchando igual uma flor que está fora da água, da terra.
vai murchando, vai esmurecendo. Aí você chega para ele e fala assim: meu irmão, volta a frequentar, volta a ficar firme. Você precisa orar mais, você precisa buscar mais. Aí fala comigo: eu estou orando. Não está não. Ah, mas eu oro. Não ora. Eu não conheço alguém que tem uma vida de oração que fica murchando, que fica esmurecendo, que fica desanimando. Quando a pessoa começa a desanimar, começa a olhar, está orando pouco, está deixando. Olha só, preste atenção, nós fechamos a nossa vida com oração. Nós fechamos a nossa vida, os muros que nós construímos é com a aproximação de Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, nós estamos construindo muros à nossa volta. Quando nós construímos muros à nossa volta, nós começamos a ser protegidos do inimigo. Aí quando a gente para de olhar para essa construção, aí a gente fala: não, eu já estou bem, eu já tenho tantos anos de crente, eu já prego, eu já canto, eu já faço isso, eu já sirvo na igreja, agora eu posso ter uma folga, agora eu posso ficar mais tranquilo. Aí o inimigo vai atacando, vai tacando pedra, flechas, dardos inflamados, e começam a aparecer rachaduras neste muro que nós construímos. Aí a palavra do Senhor está nos dizendo que Ele busca pessoas que estão tapando os muros, ou seja, estão preocupados com a situação do reino, estão preocupados com o que está acontecendo, está trabalhando em favor do reino. Ah, meus irmãos, aonde o Senhor está querendo chegar, pastor Reginaldo? Eu estou querendo dizer que no contexto missionário, o Senhor só vai nos usar no momento em que nós estivermos tapando o muro. Você não vai tapar o muro para ser usado, você tem que estar tapando o muro para que Deus busque você e olhe na sua vida, e olhe em você a possibilidade de te usar. Pastor, como que eu vou tapar os muros? Nenhum missionário, não existe a pessoa chegar na igreja hoje e amanhã ser lançado ou enviado ao campo missionário. Não existe. A pessoa tem que passar, tem que trabalhar, tem que corresponder com os preceitos do reino, tem que parecer, tem que estar trabalhando. Todo o ministério é um reconhecimento do trabalho já prestado. Olha só, irmãos, preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Não é eu, não estou tirando da minha cabeça. Eu tenho uma mente muito fértil, mas não estou tirando da minha cabeça. Olha o que Deus está falando na sua palavra. Pode deixar aqui que eu já vou usar ele. Olha o que Deus está falando na sua palavra. Busquei entre os homens um que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha. Para o quê? Para não destruir a terra. Olha a responsabilidade que está nos nossos ombros. Oh, meu Deus, o Senhor está olhando para casas, para famílias, e buscando alguém na família que esteja tapando a brecha, que esteja tapando o muro para que essa família não seja dissipada. O Senhor está buscando, está olhando para as cidades, pessoas que estejam preocupados com o reino, dedicados no reino, tapando os muros para que o pior não aconteça. E a Bíblia está dizendo que ele não encontrou. Olha a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Precisamos entender isso. Deus nos chamou, meus irmãos, para nós trabalharmos no seu reino, falarmos a sua verdade, a sua palavra. O mundo está perdido sobre ataques terríveis. A situação que o mundo caminha é pior a cada dia. O inimigo se levanta a cada dia contra a nossa vida. Se nós estivermos lá deitados em rede, com as pernas para cima e tranquilo, o inimigo vai prevalecer sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família. Ah, pastor, mas eu vou ficar quanto tempo lá tapando o muro e na brecha? Até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus, não tem trégua. Você pode até tirar a folga de vir à igreja, você pode até tirar um dia de descanso, não tenho nada contra, mas cuidado, a gente já vem tão pouco, é tão pouco que a gente faz, é tão pouco que a gente vem, é tão pouco, meus irmãos.
Às vezes eu fico pensando lá em casa e querendo, com a minha alma ardendo, Falei, eu queria marcar um trabalho de oração na semana toda. Eu queria marcar um trabalho de oração para nós passarmos a noite do sábado para o domingo em oração. Minha alma arde com esse desejo. Mas aí dói muito ainda quando a gente vem e ninguém vem. As brechas estão aí para serem tapadas. Os buracos, os muros estão aí para serem tapados. Está sobre a nossa responsabilidade de nós fazermos, de nós dedicarmos, de nós abraçarmos a causa e trabalharmos. Assim, meus irmãos, as pessoas vão vendo a mudança em nós. Porque não adianta nós passarmos, pularmos, saltarmos, fazermos um movimento terrível, e no nosso dia a dia as brechas estão abertas. Não adianta nada eu frequentar nos domingos a escola dominical, o culto à noite, e levantar a minha mão, chorar, pular, e durante a semana as brechas, os muros estão com as fendas abertas, e o inimigo tem entrado nas casas, nas famílias, nas vidas, e tem feito uma arruaça. Vigia, meu irmão, vigia, minha irmã, cuidado da sua vida, da sua chamada, do seu ministério. Não adianta nada, nós precisamos, meus irmãos. Não adianta nada, a responsabilidade está sobre os seus ombros. A gente até ajuda em oração, tem até uma brincadeira, né? Um negócio que eles falam assim, é o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não adianta, o muro é da sua casa, você tem que estar na brecha e tampando ele todos os dias. Responsabilidade nossa, da nossa vida, da nossa cidade. O importante é quando Deus buscar, olhar dos céus, passar lá na sua casa, você está na brecha. Passar e olhar, você está lá tapando o muro, você está preocupado com o que está acontecendo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui em casa? Por onde que entrou essa luta? Por onde que entrou essa armadilha? Por onde que entrou? Eu preciso tampar este muro, eu preciso vedar essa brecha para que isso não aconteça mais. O Senhor buscou quem estivesse fazendo algo. Deus buscou alguém que estivesse preocupado, meus irmãos. Nós passamos, essas brechas aparecem, mas nós precisamos nos preocupar e tapá-las. Olha, irmãos, o que a gente vive no nosso dia a dia? As pessoas que não se preocupam, que acham que está tudo bem, começam a desanimar, a murchar, e vai enfraquecendo, Irmãos, o pecado, o desânimo de Satanás na nossa vida, ele entra bem de mansinho, ele não vem com um soco na nossa cara e nos desmaia de uma vez, não. Ele vem e é como um bicho, uma praga que vai comendo a raiz da árvore, e na hora que a gente vê, as folhas estão secas e ela está morta, não é mais frutífera. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Era para ter mais gente, a gente esperava um culto mais cheio, esperava, meus irmãos, mas Deus nos trouxe aqui nessa noite, e a palavra para a nossa vida é: comece a tampar os buracos no muro, comece a tampar, fique na brecha, cuide da sua casa, da sua família, porque a responsabilidade está sobre os seus ombros. É bonito, meus irmãos, eu louvo a Deus na minha casa. Meu pai é o pastor da igreja em Weymouth. E meu pai já pastoreava também no Brasil. Só que ele veio para os Estados Unidos e, por razões, divorciou da minha mãe. E nós ficamos com a minha mãe lá no Brasil. E a mãe naquela ocasião parou de frequentar a igreja. E nós, como éramos crianças, criança não dirige, paramos também. E aí desviou eu, a Sara e a Thalita, os 3 filhos desviados. Eu tinha 10 anos, a Thalita 8, a Sara tinha 11, salvo engano.
E eu voltei para os Estados Unidos, eu vim para os Estados Unidos com 17 anos, e quando eu voltei para os Estados Unidos, eu comecei novamente, voltei aos caminhos do Senhor, e graças a Deus o Senhor tem me guardado até hoje. Mas qual que é a palavra que eu tenho para dizer para os irmãos? É que durante todo este tempo, meu pai ficou tapando os muros. Nós não conversávamos com ele direito. Ele ficava para cá, nos Estados Unidos, a gente falava lá uma vez por mês. Mas o pai permaneceu fiel. E quando eu vim morar com meu pai, quando eu comecei a conversar com ele, a gente dirigia, a gente ia para os trabalhos junto, e o pai começava a contar a forma que Deus fez na vida dele, como Deus libertou ele, como Deus usava ele. Aí daqui a pouco estava eu e meu pai chorando dentro do carro, uma presença do Espírito Santo. Ele foi começando a fazer isso, e eu voltei para o Evangelho. Daí algum tempo, um ano talvez, a minha irmã mais velha veio, e da mesma forma ela também voltou para o Evangelho. Depois de um tempo, a minha irmã mais nova veio, e da mesma forma também ela voltou para o Evangelho. Não desista, tape os muros. Não é porque está bagunçado aí dentro agora, não. Tape os muros, comece a trabalhar, comece a orar, comece a buscar, comece a interceder de verdade. De verdade, dedique a sua vida em oração. Para com esse negócio de achar que você orou, intercedeu 5 minutos é o suficiente. Não é não, ora, dedique a sua vida, ora. Quando você cansar, você ora mais um pouco para você descansar. Ora, interceda pela vida do seu filho. Mostre para ele qual foi o diferencial que houve na minha vida. É porque o que o meu pai falava, eu olhava na vida dele e era o que ele vivia. A forma que o meu pai falava era a forma que ele vivia. Aí eu comecei a olhar, eu quero ser igual a ele. Meu pai é um homem perfeito? Não, mas como um homem de Deus, ele é um exemplo para a minha vida. A forma dele se comportar, a forma dele falar, a forma dele amar, é um exemplo para a minha vida. Eu comecei a ver isso e falei assim, eu quero ser igual, eu quero fazer desse jeito. No dia que os irmãos vão conhecer o meu pai, vão ver que parece até demais. A Marise fala, às vezes, quando ela fecha o olho, eu estou falando, parece que é o pai que está falando. Quando nós começamos a tampar as brechas, cuidar da nossa família, o esposo vem, a esposa vem, os filhos vêm. Aqueles que nos cercam começam a olhar para a gente e falam assim, tem algo diferente nele. Por que ele faz isso? Olha só como ele é diferente, olha como ela é diferente. E aí começa a acontecer essas transformações. O que eu vejo, meus irmãos, no tempo que a gente vive, as pessoas não dedicam mais. Vai lá, tampa o muro, uma semana. Fala, o inimigo não vem, não precisa não. Nem tem inimigo mais, nós estamos em paz. Estamos em tempo de paz. Nós estamos vivendo um tempo de bonança. Não precisa nem preocupar com isso aí mais não. Para com isso. Não desista. Não desista, não abra mão. Proteja. Quando as coisas estiverem bem, que tiver tudo calmo, aí que você fica atento mesmo. Aí que você preocupa mesmo. Quando tiver tudo indo bem, aí que você olha mesmo. Abre o olho, ora mais, jejua mais. Porque está vindo aí alguma coisa. O inimigo vai se levantar. Nós vimos na escola dominical hoje, o comentarista disse que uma igreja que realmente faz a diferença nesse mundo, ela tem levantes do inimigo contra ela. Se nós estamos realmente vivendo o evangelho, tem levante do inimigo e nós precisamos nos proteger. O Senhor Deus buscou quem estivesse tapando os muros e estivesse na brecha e Ele não encontrou. Que nós não caiamos nessa falha, que nós não venhamos cair neste desleixo espiritual. Eu gosto de pregar e os irmãos pularem, dar glória a Deus e o negócio pegar fogo. Eu gosto, eu sou pentecostal. Mas como pastor da igreja, às vezes a gente tem que ter uma conversa. Como pastor da igreja, eu estava dizendo para alguém hoje, eu não me preocupo com o número, meus irmãos. Os irmãos me conheceram, os que me conheceram quando a igreja estava no começo. Eu prego da mesma forma que eu prego para a igreja cheia, eu prego aqui para 2 a 3 pessoas. Da mesma forma que eu prego com a igreja cheia hoje, eu preguei aqui um dia só para a Marisa e para os 2 meninos dormindo ainda por cima. A minha preocupação é quando eu vejo os irmãos. E aí eu vejo que o irmão faltou e eu fico pensando, meu Deus, guarda
Guarda, Jesus. Cuida daquele irmão. Tenha cuidado dele, da família dele, porque eu sei que os irmãos estão perdendo algo espiritual. Não é o número, não é o número, não é o número. Me entenda, me entenda. Eu queria que essa igreja estivesse cheia, mas para as pessoas se alimentarem espiritualmente e saírem preparadas para enfrentar o inimigo lá fora. Que os irmãos estejam preparados para caminhar e alcançar o céu. A minha preocupação é essa. Eu me alegro quando eu vejo os irmãos que aí sumiram e voltam, eu fico alegre. Não é porque tem um número a mais, não é por causa da oferta, do dízimo. Não, de jeito nenhum. A minha preocupação é com a salvação da alma dos irmãos. Não enfraqueça, fica firme, busque a presença do Senhor. A obra missionária, faça a obra. O trabalho que nós temos, meus irmãos, missionário, é um compromisso que nós fazemos. A contribuição missionária não é o texto que eu li, quem vê o vento, quem olha para a nuvem não faz nada. É um compromisso que nós fazemos. Graças a Deus, meus irmãos. Eu não sei quanto tempo já que eu tenho um compromisso missionário. Mas graças a Deus, Deus sempre cuidou de mim, não faltou. Deus sempre me honrou. Teve momentos que eu fazia a conta, não dava mais o meu compromisso. É meu compromisso. Se eu não cumpro com o meu compromisso, eu estou tirando da mesa de um missionário lá. Uma daquelas crianças ia ficar sem roupa, uma daquelas crianças ia ficar sem pão, sem suco. Vocês pararam para pensar nisso? Vocês já olharam para isso, já pararam para contemplar o impacto que nós fazemos no campo missionário? Isso é tampar a brecha, meus irmãos. Quando o inimigo aparecer na sua casa e você não estiver lá, e aí? Quando o inimigo te atacar e você não estiver lá tapando o muro, cercando, preocupado, e aí o que vai acontecer? Fique tapando os muros. Ai, pastor, mas não está acontecendo nada lá em casa, eu não estou vendo o resultado. Saiba que vai acontecer no tempo de Deus. O meu pai ficou 8 anos aqui dedicando, orando, intercedendo. Quando nós viemos, voltou todo mundo. Hoje eu estou aqui pastoreando a igreja em Forte Maias. A Sara está lá, dirigente do ciclo de oração, compondo a mesa diretora do ministério do ciclo de oração. A Thalita está como líder de jovens e adolescentes. Meus irmãos, tampe as brechas, tampe os muros, cuide da sua casa, porque Deus, a obra que Ele tem na sua família vai se cumprir. Ah, pastor, mas está perdido, está todo danado. Para Deus não tem causa impossível. Faça a sua parte, que a parte de Deus Ele garante. Se coloque de pé em nome de Jesus. A parte de Deus Ele garante. A parte dele Ele vai cumprir, independente da forma que está, do que está acontecendo. Deus é poderoso para fazer. Irmã, pode vir cantar, louvar o Senhor com o hino? Irmã Sabrina, venha louvar o Senhor com o hino. Aleluias. Quero que os irmãos fechem os seus olhos. Quero que os irmãos fechem os seus olhos. Aleluias. E comece a olhar para a sua casa, para a sua vida, para a chamada que Deus tem na sua vida, para a obra que Deus tem na sua família. Você sabe a obra que Deus tem. Você sabe o que Deus tem reservado para você, para a sua família, para os seus filhos. Você sabe o que Deus quer fazer na sua vida. Começa a olhar para isso. Começa a olhar para a obra que Deus tem, para a chamada que Deus tem. E começa a valorizar isso aí agora. Começa a olhar e falar: Senhor, guarda. Senhor, realiza os seus planos. Você começa a olhar para aquele projeto que está lá perdido, esquecido. Parece que não tem mais solução. Mas Deus está falando com você hoje. Tape os muros. Fica na brecha. Tape os muros, fica na brecha. Tape os muros, fica na brecha. Porque na hora que Deus precisar, você estará lá e o plano do Senhor será realizado na sua vida. Começa a orar agora neste momento em favor. Começa a orar agora. Aqueles que têm familiares que estão desviados, estão perdidos, começa a interceder neste momento. E eu creio que através dessa intercessão, o Senhor
Senhor já vai começar a fazer uma obra. A partir do momento em que você começar a tapar os muros, o Senhor vai começar a manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, a sua poderosa mão. Começa a interceder agora, em nome de Jesus. Para de pensar, para de ficar olhando para um lado, para outro, para o pastor. Começa a interceder neste momento, que Deus vai começar a agir, que Deus vai começar a fazer, que Deus vai começar a operar na sua casa. Tapa as brechas, tape os muros, tape os muros. Quando o Senhor precisar e olhar na sua vida, que Ele ache em você um como Noé, que está disposto a trabalhar no seu reino para a salvação da sua família. Aleluia, 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 minha vida aleluia, aleluia. Tampe os muros, tampe os muros. Fique na brecha, fica na brecha. Não saia, não saia. Fica na brecha, fica na brecha. É na brecha que Deus se revela. É na brecha que Deus fala. É na brecha que Deus se manifesta. É na brecha que Deus fará uma obra na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vem tua obra em mim, até que o mundo possa ver tua glória. Coloque a partir de hoje, coloque os planos de Deus acima dos teus. Coloque os sonhos de Deus acima dos teus. Coloque a vontade de Deus acima da tua. Comece a ficar na brecha. Se coloque na posição, no centro da vontade de Deus, e Ele começará a manifestar a sua obra, começará a manifestar a sua graça na sua casa, na sua família, no seu ministério. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Estar na brecha é melhor do que ficar rico. Estar na brecha é melhor do que ter lazer neste mundo. Estar na brecha é melhor do que qualquer coisa que este mundo me oferece. Estar na brecha é melhor do que qualquer coisa que eu possa fazer, qualquer coisa que eu possa conquistar. Eu quero estar na brecha para quando o Senhor precisar. Assim como o fogo, vem tua obra em mim. Aqueles que querem estar na brecha, com seus olhos fechados, levante a sua mão. Aqueles que querem estar tapando os muros, com os olhos fechados, levante a sua mão e comece a falar com Deus nessa hora. Comece a orar a Deus nessa hora. Oh, aleluia. Tem gente que não veio hoje porque ficou em casa dormindo. Tem gente que não veio hoje porque ficou vendo jogo de futebol. Tem gente que não veio hoje porque quis fazer qualquer coisa lá fora. Eu estou dizendo para a igreja nesta noite: tape os muros, fiquem na brecha. Ficar na brecha é melhor do que o entretenimento. Ficar na brecha é melhor do que a alegria deste mundo. Ficar na brecha é melhor, é melhor, é melhor, é melhor. Eu vejo pessoas que passam lutas, mas não ficam na brecha. Não adianta nada, fica na brecha, tape os muros. Só assim vai passar. É só assim que a coisa vai mudar. Está vivendo a mesma coisa dia após dia. Está vivendo uma repetição. Parece um disco arranhado. Mude a posição que você está. Vai lá para o muro, vai para o muro, fica na brecha, tape o muro, tape o muro, tape o muro em nome de Jesus. Só assim as coisas mudarão. Senhor Deus, eu vou orar com a igreja, eu preciso terminar.
Aleluias. Com seus olhos fechados, Senhor Deus, aqui está a tua igreja, que ouviu a tua palavra nessa noite. Espírito Santo, eu sei que o Senhor falou conosco, falou comigo. Eu sei que o Senhor se manifestou no nosso meio. Ó Senhor, visita cada um dos teus filhos neste momento. Que cada um daqui que está nessa igreja, que ouviu essa palavra na internet, que venha se posicionar, Pai, na brecha do muro, tampando os buracos, tampando as falhas, em o nome de Jesus. Ó Senhor, levanta nessa noite uma igreja determinada, uma igreja, Pai, responsável com a tua palavra, em o nome de Jesus. Que só nesse posicionamento o Senhor já começa a trabalhar nessa hora. Ó Senhor, os teus filhos estão tampando os muros, os teus filhos, as tuas filhas estão na brecha. Visita, Senhor, o lar neste momento. Visita o esposo, visita o filho, visita a filha nesta hora, trazendo renovo, trazendo fortalecimento, libertando o Senhor do vício, das drogas, do alcoolismo, em o nome de Jesus. Trabalha em favor da tua igreja. Ó papai querido, aqueles que estão enfermos, visita trazendo a cura, visita trazendo a restauração da saúde, em o nome de Jesus.